damos início ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo como convidado especial um querido amigo de muito tempo, São Paulino como eu, sofredor como eu nesse momento, e que é o vice-presidente da ordem, foi presidente da CASP, da Caixa de Aposentadoria dos Advogados. Durante a sua gestão na CASP, criou diversas inovações, fez diversas inovações na instituição, que hoje, indiscutivelmente, dá um suporte muito grande a 40% dos advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados Seccional de São Paulo tem 40% dos advogados do Brasil. E hoje é o vice-presidente da instituição. É velho amigo e um dos defensores da classe dos advogados e principalmente da função do advogado numa democracia, concordou em vir fazer o programa comigo, me alegra profundamente. Alegria Fábio, minha, professor. Querido Fábio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o momento político que nós estamos passando, já que fizemos diversas sugestões ao governo, à Câmara dos Deputados, principalmente sobre cláusula de barreira, sobre voto distrital, e agora, depois do próprio deputado Vicente Cândido ter vindo à nossa comissão para discutir soluções e ter recebido as nossas sugestões, apresenta como solução o distritão, mas o distritão não como nós defendemos na comissão, em que o mais votado seria eleito desde que houvesse fidelidade partidária, porque a fidelidade partidária fortaleceria o partido, e se algum deputado eleito deixasse o partido, não poderia entrar em nenhuma agremiação durante o mandato, o que eliminaria, portanto, uma eleição, fortaleceria o partido de um lado e a votação, a vontade do eleitor de outro lado, e não foi isso aprovado. Quer dizer, enfraquece o partido, aprova-se a votação dos eleitores, financiamento de campanha nos níveis em que se está pretendendo, com 35 partidos, sendo que a nação está falida, é outro problema a ser discutido. Então, de rigor, cláusula de barreira eu acho importante, é importante também a eliminação de coligações, mas é muito inferior àquilo que nós necessitamos. E a ordem tem tomado posições. Como você vê esse momento? Professor, primeira palavra, agradecer o convite, a alegria, dizer da alegria de estar aqui, poder participar dessa conversa com o senhor, professor paradigma de todos nós, como homem do direito, como jurista, enfim. Essa crise política não é de hoje. E o que mais impressiona é que, apesar da descrença que a população tem nos políticos, no sistema político, eles continuam fazendo aquilo que sempre fizeram e sempre fazem, aprovações oportunistas. É difícil, a gente tem essa palavra dura, a ordem tem brigado, como o senhor falou, reiteradamente pela reforma política, mas uma reforma política que atenda o país, que atenda a população. A gente vê isso sempre, uma tentativa de fuga dos políticos para simplesmente se manter no poder. Não há um projeto de país, não há um projeto de nação por parte do legislativo, lamentavelmente. Com raras exceções que nós vemos de políticos preocupados com a vida pública, nós vemos a política, de um modo geral, preocupada com si mesma. Os políticos têm exclusivamente a impressão que causa para a população e para nós, dirigentes de classe também, a impressão é que os políticos estão lá simplesmente para se servirem deste nicho de poder. Não há um projeto de país mesmo. Essas reformas políticas são todas elas debatidas no tempo e nada se faz para aprimorar o processo político e para atender os interesses da população. Não se ouve a população, eles fazem... A gente vê agora mesmo, preocupados eles estão com o ano que vem, eleições gerais, e preocupados em manter o emprego. É essa a impressão que nós temos. Pode até não ser em alguns casos, mas a impressão de um modo geral que passa para a população é essa. E as reformas políticas vão ficando e, por conta dela, todas as outras necessárias para um avanço efetivo do Brasil. Agora, mestre Fábio, se nós analisarmos o quadro brasileiro, nós percebemos que o modelo de sistema político aprovado na Constituição de 88 está falido. Nós temos um presidencialismo em que
se cria um ditador a prazo certo, que faz o que bem entende. Verdade. E isto faz com que, se ele for afastado de uma forma traumática, dos 4, 2 foram afastados e um quase foi afastado agora, e nós verificamos o seguinte, que toda a composição para governar não é feita em função de uma burocracia profissionalizada, mas em função das alianças que se obtém. Resultado, quem votou perde a favor ganha cargos, quem votou contra Claro. perde cargos, Claro. o que vale dizer, a máquina administrativa em nível de eficiência não existe. Tá em função do interesse individual e privado de cada um Claro, deles. claro. E se analisarmos, por exemplo, o sistema parlamentar de governo, dos 20 maiores países do mundo, 19 são parlamentaristas, nós verificamos que a primeira base do parlamentarismo é a burocracia profissionalizada. Eleito um primeiro-ministro, ele vai contar nos escalões da administração pública com pessoas que prestaram concurso e foram subindo. Você indica um ministro de um partido, mas quando ele tiver que indicar os seus chefes de seções, aqueles que vão dirigir esta ou aquela organização, ele procura, dentro daqueles que subiram no escalão da burocracia profissionalizada, os que mais se afinam com a sua ideologia. Com a burocracia profissionalizada, é possível você governar mesmo nas crises políticas. Afasta-se um primeiro-ministro, tem um outro primeiro-ministro sem trauma nenhum, com voto de desconfiança, o país continua sendo governado, porque aqueles que estão nos escalões de governo, na burocracia, são pessoas, que é o que eles chamam de burocracia profissionalizada, que cresceram. No Brasil nós não temos isso. O presidente que vai põe quem bem entende. Por que a Petrobras foi assaltada, Fábio? Não tem dúvida. Foi assaltada por isso, não é? Não tem dúvida. Que Foi é um montada dos para pontos isso. fundamentais, não é? Agora, o senhor não acha que esse debate está muito distante da realidade da população brasileira? Quer dizer, em última análise, a gente voltaria àquela situação de base, quer dizer, não tem escolaridade, não tem educação, o povo é muito alheio a isso tudo, vê o político de forma muito negativa, se distancia do debate político, não há pressão para essas mudanças. Na época das eleições do ano que vem, eu acho que isso vai se repetir, talvez até de forma piorada, porque vota-se com forma de protesto, mas vota em candidatos que nada contribuem para a vida política nacional, que não tem nada a contribuir. Eu, na primeira eleição do Tiririca, em 2010, escrevi um editorial no Jornal do Advogado, um palhaço no Circo de Brasília. Quer dizer, as pessoas votam como válvula de escape, mas votam em pessoas que, infelizmente, não têm condições de contribuir para um projeto nacional efetivo. E essas discussões políticas, me parece, são muito distantes da realidade da população, que está preocupada com o seu dia a dia, não tem escolaridade sequer suficiente para compreender essas questões de altíssima indagação e que podem nortear o país para um futuro melhor. E isso me parece que o Brasil precisa também, além da reforma urgentíssima política, investir efetivamente. É um discurso antigo, né? Parece, Claro. Desde que eu acompanho política há muito tempo, sempre nos debates e nas campanhas, os projetos ou as propostas são as mesmas, né? Saúde, habitação, segurança pública, cada vez pior, e educação. E educação me parece o ponto fundamental para uma mudança de rumo do país, para poder elevar o debate político e trazer a população para mais perto desse debate, compreender um pouco o que é o presidencialismo, o que é o parlamentarismo, como mudar isso. Essa estrutura político-partidária mantida como está, e essa é um receio que eu tenho, nas próximas eleições, com o primeiro escalão, de um modo geral, claro que há exceções, comprometido com operações, com escândalos de corrupção, enfim, vai emergir o segundo escalão da mesma estrutura político-partidária, o que pode ser até, o que pode representar até, num primeiro momento, uma piora dos quadros, por incrível que pareça, do sistema político. É um receio que eu tenho. Espero que isso não ocorra. Mas como a população também não tem um discernimento, de um modo geral, de quem é quem nesse contexto, corremos o risco de ficar nas mãos de quadros ainda piores do que os atuais na política nacional. Aliás, esse é um risco evidente, porque disse que a ignorância é a homenagem que o povo presta ao populismo. É isso mesmo. E é isso mesmo.
Quer dizer, quanto mais ignorante o povo, o que representa mais distante desse debate, Claro. tanto mais o populismo viceja. Entendi. E o que nós estamos tendo hoje no Brasil, quando vemos essas movimentações, todos com bandeiras, enfim, muitas vezes indo às ruas, quer dizer, muito menos agora, que é mais de um grupo extremamente radical, que apoia Maduro, que apoia Venezuela, etc. Mas o que nós estamos vendo é tentativa de exploração de um discurso absolutamente populista. Não tem dúvida. O que representa por falta de conhecimento, a ignorância, como você bem apresenta, Fábio, em que nós estamos vivendo. O povo não percebeu. E isso permite que o populismo, com essas promessas absurdas, porque se nós, por exemplo, analisarmos o Bolsa Família, a ideia é muito boa, mas de repente se transformou numa aposentadoria precoce. É verdade. Eu tenho estado em contato com pessoas, empresários do estado do Norte e do Nordeste, que não conseguem contratar, a não ser se contratar a pessoa sem ter carteira assinada, para não perder o Bolsa Família. O Nardes, ministro que esteve aqui num programa do Tribunal de Contas da União, dizia o seguinte: eles detectaram 555 vereadores no Norte e Nordeste recebendo Bolsa Família, e mais de metade tendo carros, né? Quer dizer, há alguma coisa aí que realmente depende da educação, como disse. Vamos agora aos nossos comerciais e voltamos a discutir essa matéria. Tá muito bem.